Alô, alô, você, minha amiga, meu amigo, inscrito, inscrita no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje foi o dia, os 26 estão escolhidos. Aqui quem vos fala é Carlos Macário, de um remoto ponto de Juiz de Fora aqui nas Minas Gerais. Gente, e hoje para mim é um dia muito especial. Por quê? Quem está dividindo a live comigo é ele. Felipe de Paula Lanziotti. Filipão. Olha, gente, para quem não sabe, Filipão é um dos grandes amigos. Aliás, não, o Filipão é o grande amigo da minha vida. Se nós fôssemos os Beatles, a gente seria Paul McCartney e John Lennon. Nós somos como Roberto e Erasmo. Nós somos como Pedro e Bino, Claudinho e Bochecha. Filipão, cara, que honra para mim tê-lo aqui na minha live, dividir essa hora de análise quente, dia quente, com você, meu amigo. A palavra é toda sua, por favor. Não, o que eu vou falar agora? Fale um pouco de você, da sua vida, como que o futebol entrou na sua vida, as primeiras lembranças de futebol que você tem. Carlos, eu lembro de ir no estádio aqui em Juiz de Fora. Fui de uniforme completo do Botafogo, quando eu tinha mais ou menos Senhor uns é 8 anos. botafoguense, né? O senhor é um botafoguense convicto, na essência. Aí fui lá, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Na verdade, a primeira lembrança que eu tenho foi do título em 95. Eu tinha 5 anos. Eu lembro de alguns lances assim da final. E depois tive essa relação extremamente tóxica com o Botafogo, né? Filipão, Filipão, quero te falar uma coisa antes de mais nada. O Botafogo é uma simbreose da vida. Anote isso. Ser botafoguense é um sinal de vida, porque a vida, é altos e baixos, alegrias, muitas tristezas, mas Pois é, tal. E acabou em 2024, né, essa relação tóxica. Agora a gente tá voltando para relação tóxica. maravilhoso, cara. Filipão, cara, é uma honra, é um sonho realizado meu fazer uma live ao seu lado. Eu te falava, Filipão, vamos fazer uma live junto? Você, não, cara, eu sou tímido. Falei, Filipão, chega na hora, é ao vivo, é na emoção, é no coração, cara. É só Não, tô você colocar o seu envergonhado. sentimento para fora ou você vai ver como é que essa live vai bombar. Quando você olhar assim, caramba, já foi 1h30 de live, você vai ver. Filipão, eu ia te falar uma coisa. Nós vamos falar sobre o chocolate que o seu Botafogo aplicou sobre o Corinthians? Não. Vamos deixar isso um outro dia. Eu quase não vi o jogo, Carlos. Vi um pedaço só do segundo tempo. Nem Como eu posso tinha opinar muito. dito, como eu tinha dito na outra live pro Dudu, eu inclusive acertei o placar, tá? 3-1 Botafogo. Como o Corinthians é um time vagabundo que escolhe jogos, o Corinthians decidiu que não ia jogar ontem. Aí não jogou. E o Botafogo deitou e rolou. Nós vamos falar sobre a novela das 9, Quem Ama Cuida, que vai estrear daqui a pouquinho? Não. Podemos falar do último capítulo da novela, né? Da Três Graças. Eu não assisti. Filipão, Sexta-feira. desde o Vale Tudo, desde aquelas coisas horrendas que foi Vale Tudo, eu parei. Parei Eu com a também não novela. vi, Carlos. Eu encerrei. Filipão, estou de amarelo. Estou de amarelo por quê? Os 26 estão escolhidos. Começou. Os 26 Digi escolhidos estão aí. Até o trem tá concordando comigo, tá feliz. E eu tô com a camisa do Newton Santos aqui, ó. Se ele é fogo. Cara, se a gente tivesse o Newton Santos nesse time aí, cara, meu Deus do céu, Filipão. Essa seleção já não começou bem, né, Carlos? Porque, teoricamente, leva um monte de jogador do Flamengo, não dá certo, né? Concordo. E nenhum do Botafogo. Tem o Danilo. Ah, não, tem um Danilo. O Hexa tá garantido. Eu tinha esquecido do Danilo, desculpa. Eu tinha esquecido. É porque o outro Danilo fez tanta raiva que fez ofuscar o Danilo, que é o craque. Melhor jogador em atividade do futebol brasileiro em 2026, Danilo. Infelizmente não deve ficar no Botafogo, né?
Eu acho que ele já nem jogou ontem, né? Ele Não não quis tem. humilhar o Corinthians. Eu não vou jogar. Não, até onde eu vi foi um problema pessoal, não sei, mas assim, eu acho que já não joga mais pelo Botafogo, provavelmente. Que pena, cara. Foi um grande achado do Botafogo. Um grande achado do Botafogo. Filipão, então é o seguinte: o senhor Carlos, que é o meu xará, Ancelotti, convocou os 26 escolhidos para disputar esta Copa do Mundo, a SAS gostosa lá na América do Norte. Vamos destrinchar sobre os 26 escolhidos? Você quer falar? Vamos falar sobre eles? Então é o Vamos, como é que você quer seguinte: falar? Quer falar um a um? Quer vamos uma embora, comanda vamos geral? falar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Começando pelos goleiros. Alisson, do Liverpool. Ederson, do Fenerbahçe. E o Everton, do Grêmio. O que você tem a dizer sobre eles? Assim, nenhuma surpresa, né? Quer dizer, tem o Everton, né? Que ninguém esperava muito, mas acho que faz sentido a convocação dele. O Ancelotti falou que ele que é um grupo resiliente e faz todo sentido chamar o Everton, né? Jogador vencedor, líder no Palmeiras do Abel. Então, gostei até, faz sentido. Acho que está dentro da lógica da convocação dele, Vou te da convocação do confidenciar uma Everton. coisa. Não querendo te cortar, já te cortando, é por conta do delay da internet. Meu primo palmeirense, Vair, por sinal, um abraço, ouvinte assíduo aqui do nosso canal. Vair, próxima live quero você aqui, meu primo. Ele teve uma síncope na hora que foi escalado. Ele falou: não, não, não. Ele falou, não, 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 não. Ele falou: não, não, não. Ele falou: não é possível. Ele falou: cara, levasse o. Olha, na minha concepção, eu levaria o John. Eu levaria o Alisson, o Ederson e o John. É que eu acho, Carlos, que a convocação do Everton, ela segue uma lógica da resiliência que o Ancelotti falou, ele quer um time de líderes, né? Os nossos craques, né, entre algumas aspas aí, são, falando português rasgado uns bunda mole, né? Então, assim, ele precisa de jogadores cascudos. E o Everton, sem dúvida nenhuma, é um jogador cascudo, né? Libertadores aí jogou pelo menos umas seis, pelo menos aí umas seis seguidas, né? Foi. Ganhou várias delas, acho que duas, né? Duas, Na cabeça que bicampeão. era. E é um líder do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que ele traz o Everton na questão da liderança. E eu acho que também com relação à convocação do Endrick. O Endrick tem algum problema com ele. Ninguém sabe muito bem o que é. E aí eu acho que o Everton entra nessa questão da liderança também para dar uma segurada no Endrick nesse motivo que a gente não sabe o que é. Se ele é ruim ali no vestiário, se não é. O fato é que o Everton acho que seguraria ele, o Endrick, né? Então, dentro dessa lógica de resiliência, de liderança, acho que a convocação do Everton faz todo sentido. Embora não seja o melhor goleiro para ser convocado. Mas o Ancelotti fala não é um grupo perfeito, mas é um grupo para ser campeão. Ele praticamente fala isso. E aí eu acho que faz todo sentido, né, nessa lógica do. Eu entrei aqui preparado para xingar a convocação do Alexandro, mas o Ancelotti, antes de convocar o Alexandro, me quebrou nessa. Porque ele criou a lógica e ele seguiu a lógica. Então, assim, tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Filipão, eu estava assistindo pela TNT, cobertura. E eles estavam comentando, cara, como que isso tem muita influência do senhor Cláudio Tafarel. Você pode ter certeza disso. Essa convocação do Everton. Isso quem falou foi o André Henning. E aí como que ele chama, gente? O Ricardinho Martins falou, olha, neste exato momento, eu não sei quem é o goleiro titular da seleção. Neste momento, agora.
Agora, se você me falar agora, neste momento, dos três, o Alisson não está jogando pelo Liverpool. O Ederson não fez uma temporada muito brilhante lá na Turquia. E o Everton também não passa muita confiança, porque o Grêmio é muito vazado. Sim. Então ele falou, eu não sei quem vai ser o goleiro da seleção. Honesto e sinceramente para você, não sei te falar quem é o goleiro da seleção nesse momento. E eu vou te falar, eu faço minhas palavras dele, não sei quem é o goleiro da seleção, Felipão. Eu acho que vai ser o Alisson. Eu acho que o titular vai ser o Alisson. Eu vou citar Mauro Betti. O Alisson vai porque ele é muito bonito. Mauro Betti fala muito isso. Filipão, então é o seguinte. Vamos então passar para as lateras? Para as lateras? A pior, né? O problema é que eu nem sei aqui, ó. Nós temos Alexandro do Flamengo, temos Douglas Santos do Zenit, o Wesley, eu acho que ele convocou todos para ter esse X, Wesley, e eu não sei se o Danilo é classificado como lateral ou como zagueiro. Por favor, a sua opinião. E tem aí também o Ibanez, que parece que joga, né? Eu não tenho acompanhado muito. Sinceramente, o Ibanez não é um jogador que eu nunca vi. Eu não Filipão, estou se você me acompanhando o falasse futebol para mim europeu. que nós íamos para uma Copa com um jogador chamado Ibanez, eu ia falar, ué, nós naturalizamos o argentino? O que é Que é isso? brasileiro, né? Ibanez. Mas parece que ele também faz a lateral. E aí eu acho que ele dá ali uma ideia de trazer jogadores que podem fazer meio que as duas, né? Tanto a zaga quanto a lateral. O Danilo é um, talvez o Ibanez. Eu acredito que ele vai jogar não num três zagueiros, mas uma coisa meio parecida com três zagueiros, sabe? Sim. Então, Um lateral zagueiro. eu acho que ele vai jogar. Eu acho que era a ideia dele na hora de colocar o Militão, não vai poder levar. Mas assim, eu acho que tem bons zagueiros. Acredito que vai jogar aí o Marquinhos, né? Agora, a lateral aí que é complicado. Desculpa, a gente tá falando da lateral, não tô falando da zaga. Não sei, Carlos, não sei quem vai jogar. Alexandre e Danilo não têm a menor condição de jogar, né? Assim, sem clubismo, ou titulares. Também acho que entram na cota aí da resiliência e tal. O Wesley é um bom jogador, mas não sei se é o cara também. Então, por isso que eu aposto mais nos três zagueiros, e aí ele vai fazer uma composição aí. O treinador da Roma vem escalando o Everson como o Wesley como ala esquerda, só para você ter uma ideia. Porque ele viu que o Wesley atacando é uma Ferrari e defendendo ela é um Chevette 86. Então, eu acho que o Wesley é um jogador até um pouco. Batem muito nele. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom lateral. Ataca melhor do que defende, mas ele é um bom lateral. Jogaria com ele na lateral direita. Ele é o meu lateral direito. Ele é o meu lateral direito. Mas eu não acho Filipão, que ele vai ser titular. eu quero te falar uma coisa. Você falou sobre clubismo e eu quero te falar um testemunho que eu ouvi ontem. Eu gosto muito de assistir os pós-jogos de todos os clubes. Apesar de eu ser Corinthians, por exemplo, joga Grêmio e, sei lá, Grêmio e São Paulo. Eu assisto um pouquinho. Eu gosto muito do canal do Farid, do Grêmio. Gosto muito do Barolo, de São Paulo. E eu estava ouvindo ontem o Zona Rubro-Negra. Um dos integrantes, chamado Bigode, fez o seguinte comentário. Ele falou assim, não é possível que o Ancelotti, assistindo este jogo do Flamengo ontem, vá convocar algum defensor do Flamengo. Não tem condições do Alexandro ser titular de uma Copa do Mundo. Palavras dele. E a palavra de muitos flamenguistas, inclusive o Dudu que comentou comigo. Falou, não tem condições do Alexandro, cara. Filipão, você já imaginou um Brasil e França? Um Brasil e Portugal? Os pontas jogando espetado em cima do Alexandro? Ele tomou um apavoro do Eric do Vitória.
O Eric do Vitória rabiscou ele. Foi para lá, foi para cá, igual o peão do baú. Foi para lá, foi para cá. Coitado, ele sambou igual a Viviane Araújo na Marquês, cara. Não tem condições, cara. Com todo o Não respeito ao tem. Alexandre. Você sabe quais Mas, seriam meus dois laterais? então, boa pergunta. Sabe quais seriam meus dois laterais? Eu, Carlos Macário, treinador, Luciano Juba, do Bahia, e Kaique Bruno, do Cruzeiro. Seriam meus dois laterais esquerdos. E os seus? O Kaique é bom zagueiro, é bom lateral, né? Luciano Juba, mais ou menos. E é foda também, né, Carlos? Convocar o Luciano Juba, você já pensou o Ancelotti chegando lá? Luciano Juba. Bahia. Fantástico. Para mim, perfeito. Para mim, perfeito. Luciano Juba. Bahia. Mas eu não acho ele muito bom, não. Mas assim, é um jogador razoável. Alex Telles, do Botafogo. O Telles tem um problema físico, ele não tá aguentando. Você pode observar que nos jogos do Botafogo ele faz um cruzamento que me irrita profundamente, que é aquele cruzamento da ponta da área, sabe? Da esquina da área ali. Uhum. Que é o típico do cara que ou o time não tem o que fazer e joga a bola na área, ou então o cara não aguenta ir pro fundo para fazer a jogada. O Telles joga muito bem, é um excelente jogador, mas eu acho que fisicamente ele não tá no nível de uma Copa, entendeu? O Telles vai acabar virando um zagueiro, não vai? Daqui a uns 2 anos? Não 3 sei se ele anos? tem as características para ser zagueiro, não, cara. Eu acho que ele é um bom lateral, agora não acho que ele muda de posição, não. Ele vai ficar ali e ele já tá meio que virando uma coisa assim, meio que sai de vez em quando, no meio do jogo, não joga alguns jogos. Ele Tá já tá revezando ficando, muito já com o tá numa Marcelo. decadênciazinha física, né? Uhum. Tecnicamente ele é muito bom, mas fisicamente, no segundo tempo, ele cai um pouco. Se Mas o assim, não Filipão. convocaria ele. Também não Hum, convocaria, não sei se eu convocaria o Alexandre. Talvez o Kaique seria um, né, um nome melhor. Eu acho que o Alexandre foi um pouco forçação de barra. foi. O Danilo eu acho que faz mais sentido nessa cota resiliência barra liderança. Coisa meio discutível, né, cara? Mas assim, ele seguiu essa lógica, como eu falei, a lógica dele faz todo sentido. Mas assim, a gente não tem muitas opções nas laterais, né? Nós estamos muito fracos de laterais. Filipão, meu É, Deus, como. Cara, eu estava comentando outro dia, eu fiz um paralelo e eu fui pegando, porque você sabe que houve uma passagem de bastão, de coroa das laterais, né? Do Carlos Alberto Torres para o Nelinho, do Nelinho para o Leandro, do Leandro para o Jorginho, do Jorginho para o Cafu, do Cafu para o Maicon para o Daniel Alves. E agora, e acabou. olha o nível, cara. Olha os nomes que eu. A gente tem um problema hoje no Brasil, né, Carlos? Porque o lateral muito bom, ele vira ponta. Sim, O que é muito bom no ataque vira ponta. O que é bom na defesa vira zagueiro. vira zagueiro. E aí a lateral tá ficando meio. Porque os jogadores estão muito fortes hoje, né? Teve pouco. Você não vê jogador mais fraco, vamos dizer assim, fisicamente. E aí era essa galera que jogava na lateral. Só que hoje, até os laterais já são selecionados na base no tipo físico. E aí o cara que é um pouco melhor vai para ponta, o outro vai para zaga e você vê que a gente tem zagueiros muito técnicos, né? Sim, o Gabriel Todos Magalhães é os um dos zagueiros. melhores do mundo. Exatamente, o Marquinhos é um zagueiro muito bom tecnicamente também. Danilo é E muito aí as bom. laterais faltam, né? Não tem Sim, ele. Você vê, o próprio Wesley já chegou na Europa, que é um jogador que tem característica de lateral mesmo, né? Um jogador um pouquinho mais franzino, assim, nem é, mas um pouquinho mais magro. Mas já tá chegando na Europa, já vai para ponta. Então, assim, a gente tem esse problema da lateral. Ter boas opções na lateral.
Tá difícil. Aí eu fazendo esse paralelo na esquerda, nós tivemos esse aí que está no seu peito, Newton Santos, um dos maiores de todos os tempos. Nós tivemos Marinho Chagas, nós tivemos o Maestro Júnior, nós tivemos Branco, nós tivemos Roberto Carlos e nós tivemos Marcelo. E hoje Alexandre. é complicado. E não é nada pessoal. Cara, é uma coisa que os próprios flamenguistas estão falando. Não faz sentido ter o Alexandro na seleção. A Copa dele já passou, né? Já foi, cara. O Danilo, em todo caso, é zagueiro. Então, ele deixou de ser lateral. Então, eu acho que o Danilo é um homem de confiança do Ancelotti, Sim. né? Eles, se eu não me engano, trabalharam juntos no Real Madrid. Foi. E é um jogador que realmente, como eu falei, essa seleção é uma seleção meio de bunda mole. E ele é um pouco, Danilo. Mas, assim, acho que acaba sendo uma liderança positiva dentro do grupo, sabe? Sim. Então, eu levaria o Danilo. Eu também levaria. Dentro desse contexto, eu levaria o Danilo. Também levaria E, ele. bem ou mal, também, Carlos, é uma seleção jovem, né? Embora tenha aqui vários jogadores que têm uma carreira já na Europa, que já jogaram Copa e tal, mas também tem gente aí nova, Sim. que precisa ali de um... E eu gosto dessa mesclagem, assim, para uma Copa. Porque essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, né, gente? Achar que Copa, cara, Copa é um jogo, é um torneio de 8 jogos, no máximo, né? Então, assim, o cara que tem aí 32, 33 e tá bem fisicamente, ele aguenta jogar, não tem problema nenhum. Tranquilo. Então, eu acho que, ainda mais nas condições que é final de temporada na Europa, aqui no Brasil a gente ainda tá mais no início, né? Calor nos Estados Unidos. Isso Estão aí esquecendo desse fator aí, calor lá nos Estados Unidos. Sim, vai ser uma Copa com baixa intensidade, né? De jogo, física. Isso da mescla é muito importante, Filipão. 58, o senhor Edson Arantes do Nascimento tinha 17 anos. E ele tinha as referências, o Didi, o Zito. Em 1970, você tinha os jovens ali, o Tostão, o Jairzinho, mas você tinha um Clodoaldo, que era muito jovem, mas você já tinha ali o próprio Pelé, você tinha o Carlos Alberto. Entendeu? Sempre foi assim, Filipão. A seleção é mesclado. O Penta, você tinha o Gilberto Silva, muito jovem, e o Kleberson, mas eles tinham o Cafu e o Roberto Carlos do lado, olhando. Então, eles tinham a referência. Eu acho que é um jogador contestado, o Danilo e o Alexandre, e por aí vai. Mas são jogadores que eu acho que podem ser úteis no dia a dia da Copa, né? Sim. E eu acho que eu gosto dessa mescla. Dito isso, Wesley e Douglas Santos nas laterais, né? Então, eu tô em dúvida ali no Wesley. Eu não sei se o Wesley vai ser o titular, não. Acho que ele vai fazer uma composição aí. É até interessante. Hoje ele falou do Neymar, daqui a pouco a gente vai falar aqui mais na hora que chegar no ataque, né? Mas a forma como ele vai organizar o time vai ser interessante com o Neymar. E aí talvez vai ter que dar uma segurada lá atrás, né? Então, por isso que eu acredito que pode ser que ele coloque um zagueiro ali fazendo a lateral. E como eu disse, era a ideia dele com o Militão. Eu acho que se o Militão tivesse, né, bem para jogar, ele seria o lateral. Mas seria um lateral zagueiro, né? Sim. Mas então, já que você falou da zaga, vamos lá então, Felipão. O nosso Carleto levou Bremer, para mim é nome de qualquer outra coisa menos de jogador, Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Pereira, do Flamengo,
Ibanez e Marquinhos do PSG. Suas considerações. Não tem muito o que falar, acho que até é um bom grupo de zagueiro. A gente já tem algum tempo que a gente não tem problema com zagueiros, né? Talvez o nome mais controverso aí seja o Léo Pereira, mas é um bom zagueiro também. Não Não gostei. compromete? Não compromete, é técnico, tem um bom passe. Eu acho que é bom. O Filipão, é uma coisa muito engraçada. A gente vem chegando em Copas do Mundo. O único setor que a gente não está tendo problemas é zaga. E isso é desde 2010. 2010 você tinha Lúcio e Juan no auge. 2014 você tinha simplesmente a melhor dupla do mundo, Thiago Silva e Davi Luiz. 18 você tinha Thiago Silva e Miranda, que fizeram uma senhora Copa do Mundo. Talvez uma das poucas coisas que se salvaram em 2018, Thiago Silva e Miranda. E em 22, Marquinhos e... Esqueci, Marquinhos... Quem jogou em 2022? Marquinhos e Éder Militão? Pô, também não lembro, Carlos. Sua memória é Mas era muito alguém melhor. com Marquinhos. Mas sempre a zaga e as volâncias. Ou seja, a gente está tendo um sistema defensivo forte. Então, a gente está formando, o nosso programa está na base, né? A gente forma zagueiro para vender, que a Europa demanda, digamos assim, Sim. e a gente forma ponta, né? Porque Volantes os também. nossos zagueiros são bons tecnicamente. E hoje, no futebol, a gente precisa de um zagueiro bom. Ele tem espaço para jogar. Então, se você tem um zagueiro técnico que tenha bom passe, que possa armar uma jogada, ele é valorizado. Então, a nossa base vai lá e forma esse tipo de jogador. Só que Sim. deixa de formar lateral, por exemplo. Geralmente São é um jogadores volante já que menos. recua, né? Um É, volante que recua, um volante mais alto, aí ele recua, ele vira zagueiro. exatamente. Ele é peneirado, digamos assim, como volante e acaba virando zagueiro. Então, assim, a zaga, ela realmente, a gente tem bons zagueiros já há muito tempo. Você vê que no Brasil, mesmo no futebol brasileiro, a gente não tem mais aquela figura do zagueiro. Eu esqueci como é que o Brucutu. Luxemburgo falava. Mas, assim, era o Odivan, né? E dava chutão e pronto. A gente Você já já tem tem que zagueiro. jaguear. Você já tem que É, jaguear, chapacha a bola. ele Chapacha a tinha um bola. nome, ele fala, só que agora eu esqueci. Então, assim, esse tipo de zagueiro já perdeu espaço no futebol brasileiro. E aí a gente tem, Que sim, bom. qualidade na zaga. Eu acho que não tem problema nenhum. O nosso problema está no meio aí. Você vai falar agora, né? Vamos embora. E Filipão. pode falar, eu Pode já falar. estou atropelando, né? Não, Filipão. Filipão, a estrela... Olha, como já dizia aquele velho jingle da rádio, a estrela maior é você, cara. Tô emocionado, cara. Eu só não tô às lágrimas porque é uma honra dividir essa live com você. Filipão, para o meio de campo, nós temos o senhor Bruno Guimarães, do Newcastle, pronúncia britânica em dia, Casemiro, da Cazé TV, do Manchester United, desculpa, Fabinho do Al-Ittihad, Danilo Santos, que para mim é o maior golaço do Ancelotti, foi ter convocado o Danilo, e ele tinha que estar escrito na seleção como Danilo do Botafogo, eu acho. E Lucas Paquetá do Flamengo. Por favor, Filipão. Então, aí que mostra a nossa fragilidade, né? De formação de jogador. E você vê que não tem muita opção. Ele chamou aqui cinco jogadores para meio. Em teoria jogam três, eu acho que não. Na hora que a gente Não, falar do ataque, eu acho que. Mas praticamente são cinco volantes, né, Carlos? Assim, o Paquetá num menos um 8,5. pouco. No Brasil ele era. Hoje em dia no Flamengo, sinceramente, não tenho visto muito. Não, ele é um Mas 8,5 no Flamengo. Porque o então, 10 é mas o quando ele Arrascaeta. saiu aqui, ele era um jogador mais avançado. E Sim. ele
vai para a Europa, ele é recuado. Eu acho até que de forma correta. Ele é melhor atrás, né, do que Com como. certeza. Ele é melhor como um 5, 8 do que como um 10. Concordo plenamente. Mas, assim, é o jogador mais criativo aqui, né, em termos de Você pensar o acha? jogo. Acaba sendo, né? Eu acho o Porque, na Danilo. verdade, todos os jogadores aqui têm as características bem parecidas. De ser esse meio, né? Esse cara que não é nem volante nem meia. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim. Porque você não tem uma característica definida do jogador, né? Eu acho que um desses aqui no meio-campo é importante, mas eu gosto daquele meio-campo que tem um jogador mais defensivo, e aí não Sim. é aquele jogador ruim de bola, sabe? Só tem que tocar a bola pro lado, não é isso. Mas um jogador que é mais, que protege mais a zaga ali, esse meia que faz o jogo girar, e aquele jogador mais criativo que seria um camisa 10. E a gente tem a característica de 5-8. O Casemiro um pouquinho menos, né? O Fabinho também. Mas são jogadores que têm uma boa qualidade. Gosto muito do Bruno Guimarães. Acho o Danilo para mim também é, outro dia eu falei com um amigo. Acho que o Danilo é um dos jogadores que é um dos melhores jogadores que eu já vi. Ele só não é, ele não vai firmar na Europa porque ele não tem perna direita. Mas assim, como jogador, como meio-campo é Excepcional. espetacular, Esse que achado do Botafogo. excepcional. Excepcional. Me surpreendeu inclusive. E aí eu acho que o Casemiro entra na cota resiliência barra liderança, como eu disse, né? Última Copa. Porque tá, não fede nem cheira, sinceramente. Filipão, eu Acho que discordo de um nome aí. Eu discordo do Fabinho. Sabe quem eu levaria no lugar dele? O Andrei Santos, do é muito Chelsea. novo, né, Carlos? Tem muita Então, qualidade. aí entra essa questão da lógica. Eu acho que ele priorizou uma seleção mais cascuda. Pô, se você já tem Casemiro com 34 anos, Bruno Guimarães, que já não é nenhum novato, Paquetá, que já não é. O mais novo aí é o Danilo. Sim, mas é isso. Eu Eu acho que ele levaria o Andrei, prioriza. eu levaria o Andrei Santos para ele ter já a experiência de uma Copa do Mundo. Eu É, acho o Andrei. também acho que poderia. Também acho que poderia, mas assim, é um jogador que tem a característica desses aqui, né? Filipão, eu Muda queria te muito. falar uma coisa, uma análise que eu vi de uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar comentários. Ele chama-se Tostão. Sim. E foi um jogador bem razoável, né? O Tostão, né? Bem razoável, né? Para não dizer o contrário. Filipão, o Tostão fez uma análise que ele falou, gente, existem máximas e chavões que são verdade. E ele falou, futebol se vence no meio de campo. E ele foi Sim. pegando um paralelo. Agora, você desculpa eu falar um pouquinho, dar uma de Faustão. Ele foi pegando um paralelo desde 70, seleção que ele esteve em campo. E ele falou: olha, gente, o grande diferencial da Copa de 70 eram os meias. Porque todos ali, a gente ocupava os meios. Nós éramos, na verdade, ele foi falando, era Clodoaldo, né, o volante o oficial, Rivelino e Gerson, mas você tinha o Jairzinho numa ponta, eu como falso 9 e o Pelé. Nós 6 fazíamos o meio de campo. Então, nós 6 povoávamos. Então, a gente enfrentava times com 4, com 5. Então, a gente sempre saía ganhando, com uma peça a mais. A seleção de 82 encantou por quê? Zico, Sócrates, Falcão, Éder. Como é que é? Zico, Sócrates, Falcão, Toninho, Cerezo e Éder. Só tinha o Serginho lá na frente. Eram 5. Se você pegar a seleção de 94, e isso palavras do Tostão, a seleção de 94, que era tão criticada, você tinha os bons Mauro Silva e Dunga, Mazinho e Zinho, e o Bebeto também, que fazia uma meia.
Então eram 5. Aí ele foi falando, Filipão, 2006 a Itália, 2010 aí a Espanha, não precisa nem falar, né? 14 a Alemanha, 18 a França, 22 a Argentina, com um meio de campo espetacular. E ele falou, nós estamos perdendo Copas no meio de campo. E é verdade. Não, é verdade mesmo. 2006 nós fomos eliminados pelo Zidane, porque ele sobrou no meio de campo. O Zidane sobrou. 2010 o Snyder sobrou. 2014 o Toni Kroos sobrou. 18 o De Bruyne, 22 o Modric. Sempre uma peça, porque nós estamos vindo com aquela trinca de 3 só. E os adversários engolem a gente. Engolem a gente no meio de campo. Fica só esses 3 aqui. Só que aí, Carlos, é que eu não sei o que ele vai fazer com o Neymar. Que essa composição de... Ele já falou que vai colocar o Neymar como 9, como atacante central, como diz. E aí eu não sei se ele vai fazer, porque ele tem condições de fazer essa... Colocar pelo menos 5 no meio campo. Que eu acho que na realidade... Eu jogaria com uma trinca. Eu jogaria com uma trinca. Então, eu acho que ele vai colocar 3 desses aí. Não sei quais, que eu não tenho visto jogos do Brasil também. Bruno Guimarães e Casimiro. Bruno Guimarães e Casimiro, eu acho que sim. Eu acho que ele vai colocar o Danilo. O Danilo tá jogando muito bem no Botafogo, tá fazendo muito gol. Eu também, para mim, seria ele. Eu acho que o Danilo tem uma chance de estar nesse meio campo. Então, eu acho que ele vai colocar 3 aí e vai colocar o Rafinha como um 10. Então, na realidade, 10. Eu não acho que o Rafinha vai ser o camisa, um ponta, não. Eu acho que o Rafinha ele vai compor esse meio campo aí, entendeu? Também? Mas aí o Vini, sim. O Vini o quê? O Vini Júnior na ponta esquerda. A função dele no Real Madrid, né? Então, não sei. Porque eu também, por essa configuração sua, desculpa te cortar, seria Bruno Guimarães e Casemiro, beleza. Danilo, aí teriam 2 pontas. Um na direita e um na esquerda. Então, em teoria teria 2 pontas, mas aí eu não sei se ele vai ter 2 pontas de fato. Entendeu? Se ele vai colocar, eu acho que ele vai acabar trazendo o Rafinha para compor o meio-campo, para povoar esse meio-campo, como você falou, de não ficar assim, só com 3 jogadores, porque a gente não perdeu o meio-campo. Sim. Só que aí vai sobrar ali Vini e Neymar. E um desses 2 teria que compor o meio-campo também. Ou então ele trabalha com os 3 zagueiros e aí o Douglas Santos compõe o meio-campo pela esquerda. Sim. Isso também pode acontecer. Ele colocar... Posso estar falando uma besteira, porque eu não vi praticamente não vi nenhum jogo do Ancelotti na seleção. Mas eu acho que ele pode colocar eventualmente o Danilo meio pela esquerda numa estrutura defensiva, né? Sim. O Danilo pela esquerda, o Danilo pela direita, o Douglas Santos pela esquerda, e aí Casimiro e Bruno fechando o meio, com o Rafinha também Guimarães fazendo essa fecha um pouquinho na frente, entendeu? Aí eles teriam uma linha com 4 e uma linha recuada de 3 jogadores. Rafinha, Vinícius e Neymar. Isso numa composição mais defensiva, entendeu? Ou então ele traz o Vini fechando uma linha com 4 e outra linha, aí essa linha defensiva mesmo, né? Douglas, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o lateral direito que ele for colocar. Provavelmente o Wesley. Aí fecha 2 linhas de 4 e o Rafinha sobra com o Neymar. Isso, de novo, numa composição mais defensiva, né?
Filipão, eu queria te antecipar e já dizer aos nossos grandes ouvintes inscritos no canal, eu tô com muita pena do Casemiro e do Bruno Guimarães. Já de antemão, tô com pena Por deles. que você acha? Eles vão ter que carregar um piano, mas vão ter que carregar. Se porventura o senhor Neymar Júnior jogar mesmo, coitado dos dois volantes, porque alguém vai ter que correr por ele. Então, eu acho que ele vai colocar o Neymar sobrando lá na frente, entendeu? E aí eu acho que na realidade vai sobrar pro Vinícius e pro Rafinha. Eles é que vão ter que correr, entendeu? Porque eu acho que o Neymar vai ficar lá na frente. Vai ser meio Messi, assim, Sim, falso 9. né? E eu esqueci o nome do atacante da Argentina, O que era do River. Julian Álvares. Isso, o Álvares, ele na Copa, ele se sacrificou pelo Sim, Messi. Ele vinha foi o muito lá, Tostão. né? Então, assim, o Messi, ele jogava um pouco mais recuado e eu acho que ele vai trabalhar com o Neymar muito parecido com isso. O Neymar vai ficar ali como um 9 e como um falso 9 em alguns momentos, Que é o que ele aguenta, né, Filipão? que é o que ele aguenta. Então, assim, eu acho que essa composição meio-campo-ataque, ela vai ser interessante de ver como que ele vai montar. E não nessa ideia estática, sabe, de jogo de botão, De mas leve. numa ideia mais dinâmica, de ver quem vai ocupar a posição, quem vai fechar linhas, entendeu? Porque, Filipão, traçando um paralelo nisso que você falou, o seu xará, o Filipão que é menos importante na minha vida, o senhor Luiz Felipe Scolari, em 2002, ele armou um time com o Edmilson, que era um. Na verdade, o Brasil eram 3 volantes, né? Se você parar para pensar, Edmilson, Gilberto Silva e Kleberson. Só que o Sim, Edmilson era um volante que virou zagueiro, então ele flutuava naquela zona ali entre o Lúcio e o Roque Júnior. É sim. interessante, porque se você escalasse a seleção, era um 4-3-3, mas na prática virou um 3-5-2. É. Ele pode fazer isso também com o Casemiro. E aí ele libera o Wesley, Sim. principalmente o Wesley, né? E o Douglas. E aí ele forma um 3-5-2, pode ser uma ideia dele também, de montar Sabe quem essa. propôs isso? De 3 zagueiros? O nosso grande amigo Vitinho. Vitinho do Xerox. Um abraço também para você, meu irmão. Participe da live aqui comigo também, viu? Filipão, estão seguindo a ordem no dia? Vamos então para os nossos atacantes. Tem um time inteiro aqui, né? Oh, não, Hendrick, do Olympique Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, vice-artilheiro da Premier League. Esse aqui que para mim é a grande revelação desse ciclo, Luiz Henrique, do Zenit, precisamos falar dele. Matheus Cunha, do meu Manchester United. Rafinha, do Barcelona. A grande surpresa desta lista, Ryan, do Bournemouth. Do Bournemouth. Vinícius Júnior, do Real Madrid. E Neymar da Silva Santos Júnior, do Santos. Por favor, Filipão. A surpresa é o Neymar, né, Carlos? Não surpresa, mas ele é o grande assunto. Vamos deixar ele para falar por último, não? Vamos deixar. Eu não acho, Filipão, sinceramente, sabe quem que eu achei a surpresa? O O Ryan. Ryan. E eu achei o Ryan surpresa. Então, Carlos, eu acho que tem 3 jogadores aqui, principalmente, que são jogadores que a gente teve um problema na Copa de 2010, principalmente em 2010, mas a gente vem tendo esse problema nas últimas Copas. Mas você lembra em 2010 que todo mundo queria que chamasse o Neymar, que o Neymar na época tinha 17 anos.
E o Neymar, Sim, naquela época, ele seria o cara da surpresa, sabe? Ele era um jogador para você sim, colocar durante o jogo para dar aquela movimentada no jogo. E aí eu acho que ele traz o Endrick, o Ryan e o Luiz Henrique com essa ideia de movimentar, de ter uma opção que vai mudar o jogo, sabe? Que vai fazer com que as coisas aconteçam, que vai colocar fogo no jogo. São jogadores que não têm medo. O Endrick tem uma estrela imensa, assim, o sim. cara na estreia dele na seleção, sei lá, 2 minutos ele foi lá e fez um gol. Em Então, assim, cara, Wembley. ele tem uma estrela que a gente não pode desconsiderar no futebol, né? Na magia do futebol. O Luiz Henrique é um jogador extremamente agudo que também entra nos jogos da seleção e faz ali acontecer, faz o jogo movimentar. Pode falar. Filipão, me permite uma parte. Eu comentei com o Dudu na outra live e eu fiz uma comparação entre o Gabriel Martinelli e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador brasileiro. É, Ele é o Brasil. Ele é o Brasil na essência. E o Gabriel Martinelli é um jogador europeu. é um bunda mole. O Gabriel Martinelli, o Martinelli entra na cota aqui dos bunda mole, junto com Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha. Então, assim, são jogadores que são bons jogadores, eu gosto deles, mas, assim, não fede nem cheira, entendeu? Parece que os Jogadores caras estão. ricota. Parece que eles estão entrando num jogo de 15ª rodada do Brasileirão, entendeu? Os caras não têm sangue, não tem aquela. E não é sangue de faltar raça, né? É Não, sangue não. pôr fogo no jogo mesmo. E Filipão, eu como acho que a camisa amarela fez bem pro Luiz Henrique, hein? que tem totalmente confortável, né? Cara, Tem. um brasileiro na essência. Futebol brasileiro. A minha escalação, o meu 11 inicial, de um jeito ou de outro, tem que colocar o Luiz Henrique na ponta direita. Então, caso eu não colocaria. Eu acho que o Luiz Henrique ele vai ser muito útil, né, nessa ideia de entrar durante o jogo, de pôr fogo no jogo, de movimentar ali, sabe? Aquele momento no segundo tempo que as coisas já estão começando a dar. Ou estão Nossa, dando muito certo e aí você precisa dar um gás naquilo, ou estão dando errado e você precisa dar uma movimentada. E o Ryan fantástico. também. Um jogador muito forte, que arrasta, né? Assim, se ele pegar a bola no meio campo, sai. Então é muito habilidoso, eu gosto muito do Ryan. Acho que é um jogador que tem um futuro imenso na seleção. Uhum. E aí eu acho que esses três estão nessa cota de colocar fogo no jogo, sabe? Vindo do banco. Aqui, para mim, quem vai jogar Rafinha e Vini e Sim. Neymar. São os três que vão jogar. Aí Martinelli e Matheus Cunha. O Igor Thiago eu não conheço, Carlos, mas tá fazendo muito gol, né? Já tem um tempo já que eu não tô assistindo futebol europeu, não tô tendo muito tempo, nem muito saco. Ele só está Mas, atrás do Haaland na Premier League. mas 22. parece que é um jogador. Então, assim, faz gol, cara, é bom. Faz pivô, faz papel de pivô. Então, assim, é um jogador interessante pelo jeito, né? Depois eu até ia dar uma pesquisada aqui antes da gente entrar, mas não deu tempo. Então eu não vou falar dele porque eu não conheço. E aí vai ficar nessa, né? Matheus Cunha e Martinelli, que eu já. E o Neymar. E aí agora a gente quer falar do Neymar? Vamos falar. Por favor, Filipão. Não, A eu tô estrela falando mais dessa do live. texto. Por favor, Filipão, o que você tem a dizer sobre o menino Ney? Não, Quais eu que são te suas pergunto. considerações? Você concorda com a convocação do menino Ney? Filipão, olha só, eu concordo única e exclusivamente por um fator: pela carência de qualidade do atual momento da seleção. E, infelizmente, o Neymar vai por isso. Ele vai mais pela ausência de Estevão e Rodrigo, tá? Se tivesse Estevão e Rodrigo, sem chance pro Neymar. Eu acho que Sem ele iria, chance, cara. sem chance pro Neymar e pro Ryan.
o Estevão e o Rodrigo deram essa brecha para essas novidades. Então, eu discordo. Hum. Acho que o Ryan realmente não iria, mas eu acho que o Neymar iria de qualquer forma. Você acha? Eu acho que desde o início o Ancelotti tem na cabeça que o Neymar vai. Você tem vários fatores para explicar isso. Eu acho que o primeiro fator, mas não em uma ordem de importância, Não. mas em ordem aqui de fala. O primeiro fator é comercial. Isso pesa, né? Você não levar o Neymar, o patrocinador vai xingar, vai chiar. Então, assim, os patrocinadores pressionaram para que o Neymar fosse. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, bunda molice, de novo. O Neymar pode ser tudo menos um bunda mole. Então, assim, quando você teve há pouco tempo aí uma entrevista, que eu não sei quem fez a entrevista, do Rafinha, o Rafinha Foi chega. o Luciano Huck, não foi? Foi o Luciano Huck. Então, não sei, foi na casa lá do Rafinha, alguém foi Foi o lá, Luciano né? Huck. Isso. E aí o cara fala, a gente vai ganhar sem o Neymar, não tem a mesma graça, aquela baboseira toda, essa bunda molice de novo. E aí o Neymar é o cara que tem que puxar esses caras, entendeu? Então ele estava aí. E o terceiro ponto é na gestão de grupo que também tem relação com isso, da gestão de grupo que o Ancelotti tem que ter, porque os caras querem o Neymar. E aí, se ele não leva o Neymar, ele já cria um conflito com o grupo totalmente desnecessário, por assim dizer. Porque ele tem 26 jogadores para levar. É melhor ele escolher 25 e levar o Neymar do que tirar o Neymar, entendeu? Então, assim, com 25 ele joga Copa, sabe? Então, assim, é melhor levar e não criar esse conflito com o Neymar. São momentos distintos, né, Filipão? Em 2002, o Filipão não convocou o Romário. Então, Só que mas era aí. diferente. Não era uma seleção de bunda moles. Entendeu? Porque ali, eu acho que ali, quando o Filipão não leva o Romário, ele ganha o grupo. Sim. E aqui, quando o Ancelotti leva o Neymar, eu falei Neymar, né? Não, eu falei certo. Quando o Filipão não leva o Romário, ele ganha o grupo. Agora, quando o Ancelotti leva o Neymar, ele ganha o grupo. Então, assim, convocar o Neymar foi uma coisa de. Eu acho que tem uma troca, sabe, Carlos? Tipo assim, ó. O pessoal da TNT, Filipão, falou uma coisa muito interessante. Você já pensou se o Ancelotti não convocaria o Neymar hoje, a vaia que ele iria tomar? Então, esse era o terceiro fator que eu ia falar. Então, o quinto, sei lá qual fator que eu já tô. Porque tem essa questão da gestão de grupos e aí tem a questão de chamar a galera. Bem ou mal, ali naquele negócio ali no Museu da Manhã, não sei bem quem podia entrar ali, mas ali tem um monte de puxa-saco. Então os caras comemoram. Mas eu acho que o Neymar é o único cara que mexe com a população. Pro bem e Ainda pro assim, mal. Mas pelo menos ele mexe. Então, assim, você vai assistir o jogo do Brasil para ficar puto com o Neymar. Ou então pra você apoiar o Neymar, mas você vai assistir, você vai convocar, você vai mobilizar, sabe? Eu acho que essa mobilização ela é importante para o jogador, de alguma forma. Por mais. Pô, se a gente ganhar a Copa com os caras falaram que o Neymar não era nada, não sei o quê, beleza, ótimo. É isso que eu quero. Tá? Eu quero ganhar a Copa. Então, assim, com o Neymar, sem Neymar, se foda pra lá. Mas eu acho que nesse momento é importante o Neymar. sim, eu É, também concordo. O momento é então, importante porque nós, é igual você falou, é um bundamulismo muito grande. Nós estamos carentes de bons jogadores. E o Neymar, querendo ou não, é a última grande revelação do futebol. A última exato. grande extraclasse. Neymar. Eu não vejo outro. E ele traz a galera. Na hora que ele é convocado, todo mundo comemora, todo mundo. E aquilo ali traz um sentimento, sabe? De. Começou a Copa. Entendeu? Eu pelo menos tive esse sentimento. Na hora Sim, eu que também senti isso. Falei, cara, nós entrou, vamos sabe? ter, Começou. nós vamos ter entretenimento. É.
No mínimo isso. Então, assim. No mínimo. E aí eu acho que, voltando naquela questão que eu estava falando da gestão de grupo, eu acho que o Ancelotti chega e fala pro Neymar, olha só. E aí entra também um outro fator, que é o Ancelotti tirar a responsabilidade dele próprio. Se ele não leva o Neymar, a responsabilidade está toda em cima dele, Ancelotti. Sim. Ele levando o Neymar, e se o Neymar não jogar nada, então se ele pega e coloca o Neymar no primeiro jogo, ele não jogou nada, ele fala, ó, eu trouxe. Só que tá vendo aí, ó, não jogou nada. Sem condições. Então pronto, a responsabilidade não é dele, é do Neymar. Agora, ele tira o Neymar, aí os caras vão em cima dele. Porra, você não levou o cara e agora tá aí e tal. Então eu acho que tem essa gestão de grupo, ele liga pro Neymar e fala, ó, eu preciso de você, mas você vai ter que ser comprometido, entendeu? E aí o Vai próprio ter que ser Neymar, coletivo. eu acho que levar o Neymar é uma questão mais estratégica, entendeu? Vai muito além da questão física e técnica dele, que ele não tá jogando nada. Ele não tem a menor É o condição de. adversário olhar para o banco ali e ver ele, ver, caramba, tá o Neymar, Tem isso tipo, também. Tem isso também. Então eu concordo com a convocação do Neymar. Eu acho que ela faz. Ela tá dentro da lógica, né, como eu falei. Filipão, mas e já assim, antevendo ciclos, nós vamos ter que aprender também a viver sem o Neymar, né? Eu acho que vai ser bom. Vai ser bom para a seleção ficar sem essa geração, sabe, Carlos? É uma geração ruim. Eu não gosto dessa geração que encerra essa Copa, né? Jogaram sub-17 de. Me ajuda aí. 2018, talvez? E isso, Desculpa, 2008. isso. Sub-17 ou sub-20, não sei. É uma geração que Sub-20. tem Alexandro, Danilo, o próprio Ah, Marquinhos, 2011, 2011. né? Que tinha Não, 2011 não, é antes. Mas, enfim, é uma geração Sim, meio Filipão. perdedora, É sabe? 2011. Casimiro. É uma geração que não me agrada, assim. Muito cheia de. Não sei, eu não sei explicar, entendeu? O próprio Neymar. Gosto do Neymar, assim, como jogador e tal. Acho legal essa coisa dele, que todo mundo odeia o Neymar, sabe? Assim, O Neymar virou, eu comentei com a professora lá da minha academia, o Neymar virou tipo um referendo. Você lembra o referendo das armas, em 2005? O é, Neymar virou um referendo. Você é contra ou a favor, Neymar? meio isso, assim, sabe? Então eu acho isso acaba sendo legal. Tirando aqui qualquer discussão pessoal sobre o Neymar, até porque não me interessa em nada isso, mas eu acho o Neymar um jogador engraçado, assim. Sim. Mas essa geração dele aqui não é legal, sabe? É uma geração que tem um sentimento de perdedor, assim. E Filipão, aí, é o que eu comentei com o Dudu no outro canal, no outro vídeo, desculpa, do canal. Cara, não houve uma passagem de bastão de um ciclo para o outro. O Neymar teve que carregar. Não teve um Kaká, não teve um Ronaldinho Gaúcho para ajudar o Neymar ali nessa transição. Que haviam transições. então, O Carlos, mas Neymar teve que arcar sozinho. eu concordo nessa questão da transição, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma seleção meio mimada, Sim. sabe? E que contaminou alguns jogadores aqui. Por exemplo, Vinícius Júnior, Rafinha, que são já de uma geração posterior a essa e que ficaram contaminados, sabe? Então, assim, eu tenho muita expectativa na próxima geração. E aí tem o Ryan, tem o João O Pedro, Hendrick, que não foi convocado, né? O Endrick, e Estevão. Estevão, que teve uma lesão muito séria, né? Meio complicada, inclusive, a lesão dele. Mas eu tenho uma expectativa nessa geração que tá vindo aí. Mas essa que vai encerrar o ciclo agora é uma geração que não me agrada, sabe, Carlos?
Mas Mas é o que a entenda uma gente coisa, tem. o Vinícius Júnior vai ainda na próxima. Na próxima Copa ainda vai o Vini Então, Júnior. vai. Mas assim, eu já não sei se ele vai ser o protagonista, entendeu? E talvez nem vá, tá? É um Dois- jogador que já tá chegando no limite dele, assim. Eu acho que ele já vai entrar em decadência. Mas assim, aí... Agora, me contradizendo, acho que a gente pode ganhar. Eu também acho. Pelo Apesar da chaveamento, puta bolice. pelo chaveamento, eu fiz. Você já brincou de simular? Ah, Já fez? não fiz. Então, tudo se mantendo, se os grupos mantendo, vão ficar todos do outro lado, tipo França, Alemanha, Espanha. Aí vai acabar cruzando França e Espanha numa semi. Aí eu fui colocando. Brasil pega no 16 avos a Noruega, para mim, É, para mim passa. Depois pega a Inglaterra. E depois pega o vencedor de Argentina e Portugal. Bem plausível. sim. Agora, eu posso falar dessas todas que eu mais temo, por incrível que pareça, Portugal. Portugal tem uma geração. Rapaz, mas Portugal tem uma geração. Ninguém está falando de Portugal. Portugal tem uma geração. Eles têm uma dupla de zaga boa. Eles têm simplesmente dois dos melhores laterais do mundo hoje, que é o Cancelo e o Nuno Mendes, lá do PSG. Eu não tô sabendo, cara. Rapaz, o lateral do PSG. Peraí. Um português espetacular. Nuno, lateral PSG. O PSG tem os dois melhores laterais do mundo, né? Nuno Mendes, Nuno Mendes. O PSG tem o Hakimi na lateral direita e o Nuno Mendes na esquerda. Eles têm Vitinha e João Neves, simplesmente o meio de campo do PSG. É, é muito Bernardo bom. Silva e Bruno Fernandes. Eles estão tendo o luxo de colocar o Cristiano Ronaldo no banco. Ele não tem Não. atuando. Então, mas o Cristiano Ronaldo passou também, né? Não é mais. Não dá mais, né? Pra ser titular. É meio Neymar, né? Eu, Cara, eu tenho e medo, Carlos, da França. Eu acho que a França tem uma seleção diferenciada. França e Espanha. A Espanha não tem medo, não. E eu acho que, assim, eu não sei, aí entra a mística do futebol, né? Eu sempre sou místico. Como bom botafoguense. Cara, toda vez que o Brasil entra nessas Copas desse jeito, que você sente que tá todo mundo meio. Tal, vai lá e ganha, né? A seleção de 2002 quase não foi pra Copa. E hoje é fácil a gente olhar para trás e falar: Ronaldo, Rivaldo, Rival. Ronaldinho. Mas os caras estavam meio embaixo. O Ronaldo estava ali, tipo, voltando, recuperando de uma lesão Você seríssima do lembra dos joelho. comentários? Você lembra dos comentários da torcida na época? Vai esse cara lesionado? Pois é, ele ficou lá na França se tratando e tal. Ele ficou sem Ronaldinho, jogar quanto tempo? Um ano e. eu acho Um que ano foi e mais de um ano, cara. Eu acho que foi mais de um ano. um ano e 8 meses. Ele ficou muito tempo parado. O, o, o Ronaldinho estava ali no PSG, como meio que começando ainda, né, Acendendo, na sim. Europa. Já estava estourando, mas assim, o Rivaldo que já estava mais. Mas assim, era uma seleção que não estava acreditada, E os né? astros se alinharam, né, Filipão? Caímos num grupo Sim, fácil. as coisas se ajeitam durante a Copa. E eu acho que essa é a minha esperança também, sabe? A gente É tem o um treinador chaveamento. muito bom. Não, e a gente tem um treinador muito bom, Muito que tem bom. uma sensibilidade de competição muito boa. Que não morre abraçado com esquema tático. Não, se ele tiver que mudar, ele mexe. A Argentina, em 2022, ela perde para a Arábia Saudita ali e se reformula, né? 7 jogos, 7 escalações. Exatamente. Então, assim,
o Scaloni ele teve a sensibilidade de fazer essa modificação, de ver que não estava legal. E eu acho que o Ancelotti também tem essa sensibilidade, sabe? Ele tem uma sensibilidade de jogo, ele tem uma sensibilidade de gestão de grupo, e o que a gente precisa numa Copa é disso, sabe? É vencedor. Como eu falei lá no início, agora acho que mudou, né, cara? Aumentou o número de jogos também, não? Continuou 8. Sim, vai ter uma fase a mais. Então, seriam 9, se você for campeão ou se você for até a final. Vai ter a fase 16 avos, entendeu? Então, são 9 jogos, ainda é muito pouco tempo, né? É uma competição de tiro curto. Então, se você consegue fechar o grupo fácil, um grupo novamente. fácil. E nós temos bons jogadores, cara. Acho que aqui no Brasil a gente tem essa sensação de que a seleção é muito ruim, né? Mas, assim, os nomes são muito bons. Você vê que no ataque, pô, Vinícius Júnior, Rafinha, Luiz Henrique, Endrick, são jogadores que fazem diferença. O Ryan, os outros eu não vou falar, que eu já dei, o Neymar. Esses 5 meio-campos aqui são bons jogadores também. A gente falou da zaga. Então, assim, é uma equipe bem equilibrada. É uma boa equipe que põe medo nos adversários. Sabe? Sim, Não querendo ou tá não, a jogando camisa bem e amarela. tal. Põe medo. Aí entra a mística também, né? O peso da camisa. Eu acho que tem grande chance do Brasil ser campeão aí. E aí você vai poder falar que você é ótimo na história, né? É o maior tempo que o Brasil fica sem ganhar uma Copa? Sim, caso não se Então, concretize, vai se a passar gente a ser. perder. Porque Exatamente. A primeira Copa, nós ganhamos 58. Nós não ganhamos 30, 34, 38, 50 e 54, correto? Uhum. Aí de 70 a 94, 74, 78, 82, 86 e 90. Outros 5. 5 E nós já Copas. estamos Então, 5 de novo. essa é a quinta, né? Se não ganhar a sexta. Entendi. 2006, 10, 14, 18, 22. Então assim, a gente vai. Entra a mística também, né? Estados Unidos. Pois é, eu acho que tem grande chance da gente ser campeão. Grande chance não vou falar, não. Mas eu acho que parece que os astros estão se alinhando, sabe? Na hora que. Só faltou a Quando. final ser no Rose Bowl. Eu achei um crime a final não ser lá. Pois é, aí ia ser perfeito, né, cara? Contra a Itália, mas aí a minha querida Itália resolve ficar de fora mais uma vez na Copa. Aí eu acho que tem tudo para ganhar. Tem tudo não, mas assim, é assim que dá certo, né? É assim que dá certo. Eu falei com o Dudu na outra live. Cara, a Itália, Filipão, eu não sei se você vai lembrar, em 1982, aí já é a mística. A Itália estava num esquema, novidade, a Itália estava num esquema de manipulação de jogos. O atacante chamado Paolo Rossi quase não foi convocado porque o treinador não queria um jogador mau caráter, como ele falava, que era o Paolo Rossi. O presidente da Itália foi na federação e obrigou o Enzo Beazor a convocar Paulo Rossi. Paulo Rossi não faz gol na primeira fase, a Itália empata os 3 jogos. A Itália passa em segundo, vai para outra chave, eis que tem o Brasil e Itália, Paulo Rossi faz um hat-trick e aí desanda. É, 2006, mesmo enredo. Esquema de manipulação, Juventus rebaixada. Ninguém falava da Itália. A Itália chegou discreta. E a Itália fez uma Copa de 2006 brilhante. Ela tomou 2 gols só. Um na sim, eu final, lembro de março. como é que chama aquele zagueiro? Canavaro. Foi eleito, né? Melhor da Copa e melhor do mundo depois, né? Melhor da Copa, melhor do mundo, sim. Cara, e esquema de jogo. E aí, cara, foi uma Copa com cara de Itália. A Itália botou o coração na chuteira e foi. Foi, foi, Sim. foi. E a própria Argentina, né, Carlos, em 2022.
Foi muito Não desacreditado. tava. Cara, sendo bem sincero, é porque depois é fácil falar. Mas você olha a seleção da Argentina antes da Copa de 2022, ela não é melhor que essa seleção, De jeito nenhum. entende? Então, assim, eu acho que tem condição de ganhar. Time para ganhar a gente tem. A Alemanha em 14 não era favorita. Ninguém falava da Exatamente, Alemanha. A França em 18 exatamente. não era favorita. Eu confio no Carleto. E eu também, cara. Eu também. Apesar de não ter. Ele podia ter falado hoje Estevão, saudades. É, ele falou que ele queria ter convocado no Estevam e tal. Mas, Filipão, então, cara, para a gente terminar essa live, quais são suas considerações finais, cara? As minhas considerações finais é que nós vamos ganhar com o gol do Neymar e do Endrick na final. Na prorrogação? Não, nós vamos ganhar. Vai ser meio 2002, 2-1. Um gol do Endrick, 2002 um foi gol do 2 a Neymar. 0. Foi 2-0? Foi 2 a Foi 2 a 0. 0 foi 2-0, foi 2-0. Perdi o Foi primeiro 2 a gol do 0. Ronaldo. Teve um apagão no Bonfim. Eu simplesmente perdi o primeiro gol do Ronaldo. Já cheguei lá quase na hora do segundo gol. Consegui ver lá no Manuel Honório o final da. Mas viu o gol do. E esse ano vamos ver de novo, sem apagão. Mas vamos ver o Deus. gol do Neymar. Já pensou, cara? Se você cravar isso, velho, eu vou fazer um corte e vou falar. Filipão já previa. O Mas mago o gol do título vai ser do Endrick. do Hendrick. Beleza, tá O título anotado, vai ser do Filipão. Endrick. Abre aspas, Filipão. O gol do título de 2026 vai ser do Hendrick. Anotem isso. Exatamente. Filipão, meu big friend, cara, que honra dividir essa live com você, meu amigo. Você tava tímido, eu falei, cara, você é outra estrela, velho. Assim como eu falei Não, do eu Dudu, tô. cara, vocês têm talento. Vocês são um suprassumo do comentário esportivo, cara. Quem tem talento é você, cara. Não, que isso, longe de mim, Filipão. Cara, agora fica o convite. Sempre que você quiser, me chama assim, Carlos, vamos gravar alguma coisa? Vamos, na hora. Paro Vamos tudo e fazer gravo. uma live. Eu, você, Raelzão, Tem muita gente para eu chamar, Filipão. Eu estou tentando fazer Diegão. uma homenagem a pessoas muito importantes na minha vida, cara. E você não podia estar de fora dessa. São 16 anos de uma amizade que é para sempre, que é para por todo sempre, Filipão. Muito obrigado ao acaso e ao destino por ter me juntado a você. Eu que agradeço, cara. E no mais, Aí eu galera, é meio isso. tímido, tá vendo? No mais, é isso. Curtam, compartilhem, comentem. Filipão, divulga esse vídeo para todo mundo. Você é um cara popular nas redes sociais. Por favor. Um dia a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos e nós vamos lembrar desse vídeo. Cara, eu participei do segundo vídeo desse canal, cara. Eu sou uma lenda. Você vai ser meu sócio nesse canal, velho. Você vai Beleza. trabalhar nos bastidores ali. Eu sei que você não gosta muito de aparecer, mas quando você quiser, estamos de portas abertas, tá? Pode deixar. E no mais é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Até uma próxima. Cuidem-se bem.